Pessoal, boa tarde. Bem-vindos a mais um seminário do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Nosso seminário de hoje será Satélites Cibers e Amazônia, Engenharia e Distribuição de Imagens, apresentado pelo Júlio Dauge, com a ajuda da Lúbia também, que ela vai ser nossa co-host hoje. O programa Cibers, China Brasil Earth Resource Satellite, conta-se atualmente com 2 satélites em órbita, o Cibers 4 e o Cibers 4A. O satélite Amazônia 1 foi lançado com sucesso em fevereiro de 2021 e se encontra operacional. Nesse seminário, irá apresentar as características de engenharia dos satélites brasileiros e de suas câmeras. Será apresentado ainda o sistema de geração de imagens e sua disponibilização para a comunidade usuária de imagens de sensoriamento remoto. O apresentador, Júlio Dauge, é engenheiro cartógrafo pelo Instituto Militar de Engenharia, mestre em Ciências Geodésicas pela UFPR e doutor em Engenharia pela USP. Atualmente é engenheiro do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, onde chefiou a divisão de processamento de imagens e foi coordenador geral de observação da Terra. Tem experiência na área de geociências com ênfase em cartografia e atua principalmente nos seguintes temas: geometria de imagens de sensoriamento remoto, atualização de mapas, correção geométrica de imagem e geoinformática. Júlio, agradeço muito a possibilidade de a gente assistir o seu seminário e passo a palavra a você. Ok, Rafael, muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos vendo agora. É um prazer estar aqui, fazer isso ano a ano tem sido muito prazeroso para a gente, porque nos coloca numa situação de compartilhar de uma forma, às vezes, um pouquinho diferente aquilo que a gente costuma compartilhar quando está, né, se comunicando com a comunidade mais típica de sensoriamento remoto, né? Então, com vocês, com esse background em computação, eu acho que é desafiador para a gente, apesar da nossa formação também envolver um pouco de computação, né? Tudo isso que a gente vai mostrar, mas é sempre desafiador e, para mim, volto a repetir, é uma honra, tá? Então, eu mudei levemente o título da apresentação, só para ficar assim, 100%, digamos assim, aderente àquilo que, de fato, vai ser mostrado na sequência de slides, né? Então, eu mantive Satélites Cibers e Amazônia e coloquei um subtítulo aí na minha cabeça, né? Falei engenharia de satélites, depois recepção, processamento e distribuição de imagens, tá? E então é sobre isso que nós vamos conversar durante, sei lá, talvez uns 50 minutos, tá? E Lúbia, sempre que precisar, por favor, interrompa, que nem você sempre faz muito bem e fez no último Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, para dizer, Júlio, é assim, é assado, né? E aí você entra com a sua participação, e a ideia é que, em sobrando tempo no final, eu quero crer que vai sobrar sim, a Lúbia vai mostrar para vocês algumas coisinhas interessantes online, tá? Quer dizer, fazendo com o uso da internet em tempo real para vocês verem, tá? Então, se a gente vai falar de Cibers e de Amazônia, eu começo. Até na introdução, o Rafael já deixou isso bem claro, né? O ênfase aqui vai ser falar dos dois satélites que estão atualmente em operação, né? O Cibers 4, já mais antigo, né? Foi já, como a gente fala em engenharia de satélite, ele já está além da vida útil dele, projetada, mas continua funcionando razoavelmente bem. De vez em quando tem que dar um reset em alguns subsistemas, mas está lá funcionando, operando bem. E o Cibers 4A, que é mais recente, né? Rafael mencionou também o espírito do que é a cooperação Brasil-China no âmbito espacial, que se resume basicamente ao programa Cibers, né? Então, é um programa de cooperação tecnológica, e cooperação tecnológica, já me adiantando aí, entendendo, é cooperação porque as partes se juntaram para montar um instrumento complexo que vai para o espaço. Mas não é cooperação do ponto de vista de a gente imaginar assim, opa, Brasil e China estão, de fato, trocando figurinhas e fazendo transferência de tecnologia, tá? Esse vai aparecer no slide mais à frente, é um dos desafios que a gente sempre teve, né, em trabalhar com os colegas chineses. Mas isso é um gráfico que eu peguei numa apresentação do Antônio Carlos, que é gerente do programa Cibers, né? Eu não sei muito bem, assim, até brinquei com ele já, falei, Pinda, não sei por que essa seta que vai ficando mais larga, vai crescendo, talvez para dizer os atuais são mais importantes. Enfim,
a gente poderia representar esse gráfico de várias formas. Eu mantive o do Pinda, em respeito a ele ter cedido esse material, mas aí nós temos em cima os anos de lançamento e embaixo o nome de cada satélite que foi lançado naqueles anos, né? E uma coisa que o Pinda sempre gosta de que a gente mencione é que a coordenação do programa fica no nível das agências espaciais. Então, por um lado, a Agência Espacial Brasileira, né? Por outro lado, a Agência Espacial Chinesa, né? Que é a CNSA. E os executores, então, do programa passam a ser o INPE, pelo lado brasileiro, e a CAST, pelo lado chinês. Né? Então, isso é uma simples introdução, né? O que nós sempre entendemos como desafios dessa cooperação, é bom até dizer, eu até já vou direto para o primeiro sub-bullet aí, que eu falei em reflexão, para deixar vocês fazerem suas próprias pesquisas, levantamentos e tal, porque eu nunca fiz isso muito a fundo, né? Mas, de fato, o CiberZoom, que, voltando aqui no slide, foi lançado em 1999, a cooperação, não está mencionado aí, a rigor, foi assinada em 1988. Tá? Então, 11 anos depois, conseguimos lançar o primeiro satélite, que foi o CiberZoom. E ele foi, de fato, o primeiro satélite de sensoriamento remoto, tanto do Brasil quanto da China. A reflexão, então, que eu proponho, e eu propositalmente incluí a Índia, porque eu tive a oportunidade de visitar durante uma semana todas as instalações da ISRO em 2007, tá? É que nessa época do lançamento, então, do primeiro CIBERS, Brasil, China, eu botei entre parênteses de propósito provocativo, assim, e a Índia, tinham programas espaciais similares. Então, é isso que eu gostaria que vocês tiverem interesse, façam suas próprias pesquisas e, ao se depararem com uma resposta positiva, sim, os programas eram, lógico, mantidas as devidas proporções, diferenças aí entre esses três países, os programas eram muito semelhantes, tá? Em termos de estar tudo no início, muitas dúvidas, enfim. E aí, a grande pergunta é o que aconteceu, então, com o nosso Brasil varonil, certo? Que, passados esses anos todos, nós estamos onde estamos, com a estatura que temos, conseguimos muitas coisas, mas a China e a Índia viraram duas superpotências espaciais. O programa espacial da Índia não deixa nada a dever a nenhum programa espacial de nenhum outro país desenvolvido. Tá? Eles têm foguetinho, foguete, foguetão, satélitezinho, satélite, satélitezão, e, de fato, eles só são muito endógenos. A gente não está aqui para falar de Índia, mas, como eu tive a oportunidade de conhecer, eu estou compartilhando essa informação com vocês. Voltando para a China, né? É claro que a língua e a cultura, né, sempre aparecem como dificuldades adicionais aí, né? Tem gente que gosta de mencionar a distância entre Brasil e China. Bem, a gente vive no mundo moderno. Distância é um problema? Às vezes é. A logística, às vezes, dificulta. Né? Uma viagem cara, quando a reunião tem que ser presencial. Quando é 8 horas da manhã aqui, são 7 horas da noite lá na China. Né? Então, fazer uma reunião é sempre desafiador. Alguém sempre vai estar num horário um pouco desconfortável ali. Mas faz parte da cooperação. Né? Existe ônus e bônus, e isso fica um pouco do lado do ônus, mas tranquilo. Já são algumas décadas aí de cooperação né? A gente tem sobrevivido. Tá? Existem enfoques, sempre existiram enfoques assim, um pouquinho diferentes na forma como a engenharia do INPE, na antiga ETE, né? Hoje é uma coordenação um pouco mais ampla. Quando eu falo engenharia do INPE, é essa engenharia mais ligada aos satélites que ajudaram a área de observação da Terra a monitorar nosso planeta, né? Na forma de gerenciamento desse tipo de missão, mas isso aí teve que ser, né, trabalhado, como eu mencionei antes. Nunca houve a pretensão de se fazer transferência tecnológica. Né? Eu brinco até que teve uma das primeiras vezes que o nosso grupo de segmento solo foi à China, foi em 2003, se eu não me engano. Teve uma reunião com os colegas da CRESDA, que é a China é cheia de sopa de letrinha. A CRESDA seria um pouco, digamos assim, a OBT, tá? A antiga OBT do INPE, fazendo uma comparação. Aí eu fiz uma apresentação em que eu detalhava o modelo de correção geométrica, mas detalhava mesmo.
tinha todas as matrizes que são aplicadas, como é que se monta a matriz de atitude a partir dos ângulos de Euler, como é que se monta a matriz de efeméride, como é produto vetorial. E aí o Guo Jianmin, que era o presidente da CRESA na época, pediu para eu parar. Eu até fiquei assustado, porque o diretor do INPE que estava junto disse assim, não, fale devagar, porque nós estamos com os colegas chineses aqui. Não, ele pediu para parar e saiu. Em 5 minutos ele voltou com um exército de chinesinhos novos, assim, todos juventudes, cada um com um bloquinho na mão, e eles ficaram assim prestando atenção durante todo o resto da apresentação e anotando um monte de coisa. Isso é só um exemplo. Como aquilo era uma demonstração, a gente estava mostrando como fazia, nos detalhes, o procedimento de correção geométrica. Naquele momento, lá atrás, a CRESDA tinha muita dificuldade ainda com isso. Então, eles estavam prontos para aprender. É só um exemplo do que eu quero dizer com não haver transferência tecnológica. Mas eles raramente estão aptos a ensinar. É muito difícil. Tá? Isso faz parte, então. E havia, obviamente, um negócio, vocês podem pesquisar depois, se tiverem interesse, uma sigla chamada ITAR, I-T-A-R, que obviamente tem a ver com os nossos colegas americanos, né? Pretty much, embargo de componentes eletrônicos e materiais que prejudicavam, às vezes, a gente ter agilidade na montagem de alguns subsistemas. Mas a China se desenvolvendo, estava se desenvolvendo, existe o mercado europeu também, então nem tudo precisava vir dos Estados Unidos. Tá? Algumas conquistas que quem trabalha no programa gosta de mencionar, obviamente, primeiro, o desenvolvimento da indústria espacial brasileira, tá? O fortalecimento da cooperação internacional como um todo, assim, porque olhava-se para o programa CIBERS como um exemplo de cooperação bem-sucedida, né, entre países, né, na área espacial. Bem ou mal, 6 satélites já foram desenvolvidos e lançados até agora. Meu amigo Cartacho gostava sempre de dizer que, né, pois é, tem gente que não gosta do chinês, fala mal do programa CIBERS, mas se a gente não tivesse lançado esses 6 caras grandões aí que a gente já lançou, a gente estaria falando hoje só dos 2 satélites de coleta de dados, talvez, né? Isso, obviamente, agora nós temos o Amazônia 1, já vamos chegar nele, e em breve, espero, possamos ter outros satélites de menor porte. Existe uma divisão dentro do INPE criada para isso, né? Então, as coisas não precisam ser grandes e complexas para serem eficientes, tá? Então, mudou um pouco assim essa colocação tem que ser feita no momento certo, na linha do tempo, né? Mas, enfim, obviamente, com isso, a gente tem uma melhoria da capacidade de monitoramento ambiental do Brasil, e no caso lá da China também, né? O Brasil, com o CIBERS, passou a ser um membro ativo do International Charter, dessa coisa do gerenciamento de desastres naturais, com fornecimento de imagens, né, para as regiões de interesse do Charter. E o programa CIBERS transformou, de fato, o Brasil num dos grandes distribuidores de mais satélites do mundo. Porque, em 2004, trancados em uma pequena sala da antiga DPI, Divisão de Processamento de Imagens, um grupo de velhos engenheiros, hoje velhos engenheiros, né, decidiu, com base em um profundo conhecimento econômico que nós tínhamos, que a nossa formação de engenharia sempre nos deu, a gente achava que pedia tudo em economia, dizer, bem, se nós somos setor público e o orçamento que vem do setor público vem de quem paga a taxa e recolhe impostos, então tudo aquilo que nós estamos gerando com esse satélite construído com dinheiro público tem que ser público, tem que voltar para o público. Então, em 2004, meio que a revelia de chefias e coisa e tal, decidimos assim, abrimos o catálogo, não filtramos endereço IP de nenhum lugar, e assim sobrevivemos até hoje, e isso acabou induzindo os colegas americanos a fazerem a mesma coisa com o programa Landsat, e um pouco depois, anos depois, a União Europeia, né, eu devia ter posto a sigla aí em português, peço desculpa, né? Enfim, a União Europeia fez a mesma coisa com o Sentinel. A Lúbia pode falar um pouco mais do Sentinel, porque ela se debruçou bastante já sobre isso, na hora que for oportuno. Vantagens da cooperação, como a gente costuma dizer, né, com a China. A divisão de investimentos. Né? Cooperar para construir juntos um satélite significa custo, olhar para os custos, né, e dizer assim, um pedaço é teu, um pedaço é meu. Né? Então, nos 3 primeiros satélites CIBERS, era 30% Brasil, 70% China. Nos 3 últimos, isso subiu para 50%, 50%, cada país. Né? A operação feita, por exemplo, no nosso centro de rastreio e controle, que a gente chama, na sigla inglesa TTIC, né? Telemetry, Tracking and Control, é compartilhada entre Brasil e China, então frequentemente existem os handovers
Se eu não me engano, acabou de haver um agora, não sei se semana passada, poucos dias atrás. Então, um país fica, no caso nosso, um país fica controlando 4 e o outro fica com 4A. Tá? Atualmente, eu acho que nós estamos com 4A. Tá? Houve um estímulo muito grande à cooperação em outros setores, porque você olha, a cooperação parece que está funcionando, né? 6 satélites foram lançados. Fortalecimento das relações entre Brasil e China, sem dúvida. E os setores econômicos acusam um certo desenvolvimento econômico e social que vai um pouco além do Brasil e da China, né? Permeando um pouco alguns outros países da América do Sul, da África Meridional, como se diz, o Austral, né? E do Sudeste Asiático também. Indo já um pouco mais para coisas, figuras e coisas mais técnicas, isso é uma foto tirada no LIT chinês, né? Isso aí é o Sibers 3, provavelmente, eu não tirei essa dúvida com o Pinda, é que ele fala Sibers 3 e 4, que na verdade é o mesmo projeto. O Sibers 4 que está voando era igualzinho ao Sibers 3, que infelizmente se perdeu após o lançamento no final de 2013, né? Como se estivesse olhando para um, olhando para o outro. Tá? Então, essa é uma foto que mostra a preparação final para voo, né? Aqueles 50% entre os dois países, no caso do Sibers 3 e do Sibers 4, eu não vou ficar lendo essa sopa de letrinhas, mas é uma divisão de subsistemas e câmeras aí, só para chamar a atenção, em termos das câmeras, o Brasil desenvolveu a câmera MUX, a câmera WFI, que aparece ali do lado esquerdo, a China ficou responsável pela câmera PAN e pela câmera IRS, que aparecem ali do lado direito. Alguns detalhes sobre as 4 câmeras do Sibers finado 3 e atual 4. Né? A PAN chinesa tem uma banda pancromática de 5 metros de resolução espacial e 3 bandas com 10 metros. Ela não é exatamente aquilo que a gente chamaria de uma câmera multiespectral, porque ela tem as bandas verde, vermelho, que é o G verde, o R vermelho, e o Near Infrared, que é o infravermelho próximo. Fica faltando o azul. E isso vai ficar notório quando eu mostrar uma imagem da PAN 10 lá na frente, se der tempo, lá no final, nos backup slides. Tá? É difícil fazer uma composição colorida que não fique muito esverdeada, assim, sabe? Porque a ausência do canal azul acaba né, dificultando isso. A câmera MUX brasileira, 20 metros, já tem os 3 canais do visível lá, e mais o infravermelho próximo ali. Né? A IRS chinesa tem um canal termal com 80 metros de resolução espacial e 2 canais, um NIR e um Medium Infrared, fazendo essa faixa de 40 metros. É uma câmera que deu muito trabalho. Ela não vai aparecer nos backup slides, porque as imagens não são boas, nem os chineses conseguiram processar e gerar imagens bonitas dessa própria câmera chinesa. Tá? A WFI brasileira vai aparecer bastante. Ela tem as mesmas 4 bandas da MUX. Tá? O que tem de interessante na WFI, você já percebe aqui na última coluna, é o campo a abrangência dela no terreno. Tá? Enquanto a MUX cobre 120 quilômetros, a WFI cobre 866 quilômetros. Tá? Então, é muito chão dentro de uma mesma imagem. Alguns detalhes da câmera WFI, aí do lado da foto dela, né? Essa é a WFI atual, tá? Ela é grande, era bom ter uma pessoa aí do lado, ela é grandinha. A WFI do Sibers 1 era pequenininha, cabia aqui assim na mão. Tá? Já vi o modelo de voo dela. Aqui, então, do lado esquerdo aparecem as bandas espectrais, com um pouco mais de detalhe, campo de visada, largura, a resolução espacial, altitude do satélite. O que tem de interessante é que, por ela ser de campo largo, ela praticamente permite uma revisita de 5 dias. Isso é muito interessante para quem faz monitoramento ambiental. É muito usada no DT, né, tanto dos biomas brasileiros, né, no programa DT, que faz a detecção, busca fazer detecção em tempo quase real do desmatamento, antes que eu quase falei uma besteira, por isso que falei na gravação, antes que a besteira ocorra, né, a quantização e a taxa de transferência dos dados de imagem. A câmera MUX parece esse charuto, esse cachimbão, assim, ela é bem grande, não dá para, enfim, abraçá-la longitudinalmente, precisaria de pelo menos 2 pessoas aí, mas são as mesmas 4 bandas espectrais, o campo de visada, os parâmetros que aparecem aí, taxa de transferência de dados. No caso mudando, então, até agora a gente estava falando do 4, certo? Que já está além da vida útil, mas continua voando, produzindo todas essas informações dessas 4 câmeras.
No 4A, que a gente começa a falar a partir dessa figura, ele tem mais ou menos o mesmo jeitão, né? O buzz do Sibers é esse, parece um cubo enorme de 2 por 2 por 2 e tanto, né? Super grande, pesadão. E isso já é no LIT aqui, Brasil, né? Um teste acústico. A divisão de responsabilidade, esse é um slide semelhante àquele anterior, que foi feito com Sibers 3 e 4, os mesmos 50%, pode ter uma pequena diferença entre o lado esquerdo e o lado direito. O Brasil continuou com suas 2 câmeras, MUX e WFI, e os chineses entraram com uma única câmera, que é muito legal, que é a WPM, que tem bandas multispectrais de 8 metros de resolução espacial e uma pancromática de 2 metros. E aí, vocês podem dizer assim, pô, Júlio, mas né, há pouco tempo atrás você falou da MUX e da WFI, e aparecia 20 metros para MUX e 64 metros para WFI. É que a câmera é a mesma, mas o satélite é outro. Para acomodar bem a câmera chinesa, que é de alta resolução, a WPM, a altitude de voo do Sibers 4A teve que diminuir. Então, ele está relativamente mais baixo, né, em órbita do que o Sibers 4. E aí, com isso, vocês pensarem numa simples... imagine um triângulo assim, formando a visada de cada câmera. Como ele está mais baixo, esse pedaço coberto aqui embaixo no terreno é menor. Certo? E aí, o mesmo tamanho dividido pela mesma... Desculpa, esse tamanho menor dividido pela mesma quantidade de pixels que está na matriz de cada câmera, acaba produzindo uma resolução espacial um pouco menor. Então, a MUX, que era 20 metros no Sibers 4, é 16 metros no Sibers 4A. A WFI, que era 64 metros no Sibers 4, é 55 metros no Sibers 4A. Na verdade, varia um pouco esses números. Vocês podem, se tiverem chance de ver algum documento técnico da engenharia, aqueles catalogados lá, né, pelo pessoal de catalogação, de gerenciamento lá dos documentos da engenharia, vocês às vezes vão ver números que não é bem 55, mas como nós somos os responsáveis no nosso laboratório, da antiga OBT, pela geração das imagens, a gente vai chegar nesse ponto já, é com esses 55 metros de tamanho de pixel que qualquer um de vocês vai baixar uma imagem WFI do Sibers 4A. E é com 64 metros de tamanho de pixel que vocês baixarão uma imagem do Sibers 4, WFI, ou mesmo do Amazônia 1, que voltou a ter uma altitude mais próxima do Sibers 4, porque tem somente aquela câmera WFI. Enfim, divisão, um slide também similar àquele que eu mostrei para o Sibers 4, com as bandas, resolução, as bandas e o SWAT, que é o campo de quanto cobre no terreno, né? É claro que a WFI, como eu falei, o satélite voando mais baixo, ela já não cobre 860 quilômetros. Mas, mesmo assim, dá um campo bem largo. Ela cobre quase 700 quilômetros, né? Mesmo voando relativamente mais baixo do que ela voa no satélite Sibers 4. Tá? Aqui é um pequeno detalhe, que já não é detalhe, desculpe. Então, vamos lá. Estou tentando correr, mas falamos um pouquinho do programa Sibers, falamos do histórico, fizemos passamos alguns slides falando do Sibers 4, de suas câmeras. Fizemos a mesma coisa com o Sibers 4A, que é o segundo satélite que está em operação, como bem mencionou o Rafael na abertura. Né? E agora seria natural, mas o programa Sibers acabou só por causa de 4 anos quase que de história do INPE jogadas fora? Não, não acabou. Tá? Continua, pelo menos, em corações e mentes de alguns aqui dentro do INPE, e o governo brasileiro meio que recentemente retomou, né, com uma ida à China. Então fala-se de novo em cooperação com a China não está mais sendo vista como uma coisa horrorosa como vinha sendo vista nos últimos anos. E aí, com isso, voltou a se pensar na continuidade, de fato, do programa Sibers. Então, fala-se no Sibers 5, existe um work report que está em fase de elaboração, digamos assim, ainda, é muito incipiente, entre o INPE e a CAST. A ideia seria usar a plataforma do Sibers 4A para isso, e a ideia seria ter uma WFI, de fato, que mereça um A na frente, com o de Advanced, tá? Onde nós teríamos as mesmas bandas que nos interessam, mas uma resolução espacial no nível da OLE do Landsat 8, Landsat 9, 30 metros. Né? Então, se o Brasil, de fato, conseguir fazer essa câmera, é um salto tecnológico bastante importante.
Os chineses estão acenando com aquilo que eles estão chamando, mais uma vez, de HRC. O Cibers 2B antigo já teve uma câmera chamada HRC, que teria uma banda pancromática, teria as mesmas 4 bandas multispectrais da nossa WFI, AWFI, ou AWI, não está aí no satélite, né? E com uma envergadura, uma faixa de imageamento larga, quer dizer, menor, larga são 700 quilômetros, mas razoável, de 100 quilômetros, com uma revisita de 5 dias, a revisita da AWI seria de 5 dias, tá? E com, enfim, são ideias, é o que está sendo discutido com uma possível continuidade, e o que vinha sendo falado há muitos anos pelos nossos colegas da área de sensoriamento remoto do INPE, que estudaram e levaram, construíram toda uma vida em cima da tecnologia não ótica, mas de micro-ondas. Fala-se na possibilidade de um Ciber 6 radar. Tá? Aí a coisa fica interessante, mais interessante, talvez ainda assim, do ponto de vista assim, do que o INPE já tem, porque a ideia seria usar uma plataforma, que é a plataforma chamada PMM, que vai aparecer na parte do Amazônia 1, que é o que o Amazônia 1 utiliza, tá? E com o radar chinês. Então, aí já é uma ambição maior, né? O Brasil tem pessoas com muita experiência em fazer radar aerotransportado. Tá? Isso sempre existiu aqui no Brasil, mas nunca com qualificação para uso no espaço. Então, as partes estão conversando, esse work report está um pouco mais adiantado, aguardando a assinatura de protocolos, mas, por enquanto, é o que ideia. Se me perguntassem vocês agora, mas com essa retomada, o INPE volta a ter aquele protagonismo que sempre teve no programa Cibers? Não sei. Estou sendo sincero a dizer para vocês que eu não sei, porque esse protagonismo depende de decisões que vão ser tomadas, quem que vai ser o que a gente chama de main contractor daqui em diante, pode ser que não seja mais o INPE, dadas as dificuldades eternas que o INPE, como main contractor, sempre teve em poder comprar, em fazer os processos de compra serem aprovados pela jurídica brasileira, né? Não sei, existem atores importantes na iniciativa privada que talvez se interessem em ser esses main contractors, e aí o INPE fica num papel um pouco diferente do que vinha sendo, no caso do programa Cibers, né? Como fornecedor de conhecimento e tecnologia ainda, sim, mas não como ali aquele primeiro slide, quando a gente fala assim que os responsáveis pela execução seriam o INPE e a CAST, talvez seja o INPE e continuaria sendo a CAST pelo lado chinês, é isso. Então, em termos de continuidade, possibilidades futuras do programa Cibers, é o que sabemos, é o que eu estou mostrando aqui para vocês. Aí a gente muda, esquece um pouco a cooperação com a China e passa a falar de PMM Amazônia. Eu, de propósito, coloquei PMM Amazônia, talvez vocês vão entender melhor quando a gente fechar os 8 slides desse bloquinho aqui da apresentação. Tá? Por que eu estou dando ênfase a PMM? A esse negócio chamado PMM. Bem, uma coisa vocês já viram aqui. Isso é importante porque é uma tecnologia que já tem quase 20 anos, feita dentro do INPE, e o que o Amazônia 1 possibilitou, vai aparecer aqui no slide, foi exatamente dizer assim, olha, funciona. Ela está lá em cima já, há mais de um ano, fazendo todo o módulo de serviços do satélite Amazônia 1, com tudo que recebemos de telemetria indica que estamos melhores do que tudo aquilo que estava nos documentos de especificação da missão. Tá? O que é muito bom. Então, a plataforma multimissão feita dentro do INPE está plenamente qualificada para servir de módulo de serviço para missões espaciais, de um certo porte, né? Dentro daquilo que o peso e o tamanho dela conseguem propiciar. Tá? Então, no satélite Amazônia 1, que até agora é o único satélite dentro desse programa que a gente poderia chamar, eu fico meio receoso assim, de chamar simplesmente Programa Amazônia, que naturalmente quem é do INPE já liga isso com o Programa Amazônia Monitoramento de Biomas, né? Que faz o PRODES, o DT, lá, aquele pessoal de sensoriamento remoto. Então, são as missões da Amazônia, né? Já que o nome coincidiu. Né? Então, o que nós temos no satélite Amazônia 1, que foi lançado, como disse Rafael, em fevereiro, mas precisamente, se não me engano, não, está no slide aqui na frente, no último dia de fevereiro de 2021. Tá? Então, no dia 28 de fevereiro de 2021, o lançamento do Amazônia 1.
Tá? Então, ele usa essa plataforma multimissão do INPE como módulo de serviço, vai aparecer um diagrama da plataforma no próximo slide. A parte de payloads se resume à câmera WFI, a mesma WFI que está no 4 e no 4A, no Cibers 4 e no Cibers 4A. Juntando tudo isso, temos uma massa total aí de aproximadamente 640 quilos. Podemos dizer com orgulho que é o primeiro satélite inteiramente brasileiro de observação da Terra. Foi projetado, desenvolvido, integrado, testado e vem sendo operado por nós. A parte de operação, no início, foi um pouco... Aquilo poderia ser o calcanhar de Aquiles, eu entendo que o INPE administrou muito bem. Por quê? Porque, no caso de qualquer Cibers, nós temos sempre os chineses ao lado para fazer a parte mais crucial, que é, digamos assim, não é controlar, tem um nome melhor que controlar, mas vamos aceitar, controlar o satélite nas suas primeiras órbitas, logo depois que ele é lançado. Tá? Existe uma fase chamada de LEOP, né, que é uma sigla em inglês para Launch and Early Orbit Phase, que é logo depois do lançamento, ali você tem um momento crucial, você tem que tomar muito cuidado, ver se está tudo funcionando direitinho. E no caso da Amazônia 1, nós tínhamos os chineses ao lado. Então foi totalmente uma equipe brasileira, mas houve a contratação de um consultor, que um cara muito experiente, um alemão que já tinha trabalhado na ESA durante muitos anos, e eu acho que ele deu a confiança necessária para que a equipe do INPE pudesse prosseguir sozinha a partir do lançamento do satélite, e tudo está sendo feito com muita competência, posso dizer. Tá? É uma missão em que a cooperação, que os atores importantes são, obviamente, o INPE, a Agência Espacial Brasileira, o próprio Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e algumas indústrias brasileiras, parceiras. Né? Como eu disse, o Amazônia 1 teve a enorme contribuição de qualificar em órbita a plataforma multimissão, a PMM, né? Essa era uma grande incógnita, assim. Imagina, você trabalha 20 anos num projeto, né? e que você tem confiança naquele projeto, mas, pela primeira vez ele vai ser lançado ao espaço, né? Levando uma câmera para produzir informações importantes para a sociedade brasileira. Né? Enfim, deu certo. Isso é muito bom. Tá? E a gente pode dizer que, de uma forma geral, a missão Amazônia 1 aumentou a capacidade de conhecimento, né, de tudo aquilo que a gente faz nessa área de engenharia espacial no país. Esse é o diagrama que mostra a plataforma multimissão. É muito difícil querer ler essas coisinhas, eu não consigo mais, mesmo de óculos. A ideia também não era permitir que vocês lessem, era só para vocês terem uma ideia do jeitão desse cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, que é mais ou menos isso, a PMM, no caso do Amazônia 1. É o que nós chamamos de módulo de serviço. Né? A parte que vai acoplada é o módulo de payload, que é a câmera que está aí nessa tabela, é a mesma WFI. Eu chamei a atenção de vocês, a resolução espacial volta a ser 64 metros, não exatamente porque seja fazendo a conta 64 metros, mas pelo fato de que, ao fazer o download de qualquer imagem WFI do Amazônia 1, usando o catálogo, que Lúbia talvez mostre mais à frente, eu vou mostrar somente uma captura de tela, vocês vão baixar uma imagem que tem um tamanho de pixel 64 metros. Tá? Então, as bandas espectrais estão aí, cobertura, revisita. Uma coisa interessante é que, mas você não falou de veículos lançadores no caso dos Cibers, poderia ter falado, né? Não com com o mesmo objetivo. É que, no caso, já está muito claro que, no caso dos Cibers, quem domina a tecnologia de lançadores é o lado chinês, não o lado brasileiro, para satélites de grande porte. Né? Então, o lançamento é sempre feito pelos chineses. É sempre feito por um longa marcha 4 da vida lá, um daqueles foguetes grandões deles. Tá? Por isso que eu nem mencionei nada. No caso da Amazônia 1, o INPE teve que fazer uma concorrência internacional, ir para o mercado de lançamento, né? De lançadores, desculpa. E isso é uma figura que o Adenilson gosta de mostrar, eu repito aqui, né? Alguns veículos que entraram como potenciais lançadores estão listados aí mais à esquerda, mas, na verdade, quem ganhou a parada toda foi o PSLV da ISRO, da Índia. Né? Então, foi exatamente no dia 28 de fevereiro de 2021 que o Amazônia 1 foi lançado da base de lançamento de, eu não sei se os indianos nativos, que nós temos alguns ainda, não sei se ainda temos alguns pelo INPE, falariam, eu digo Sierra e Cota. Tá? O nome vai aparecer escrito daqui para já.
à frente. Algumas fotos que a Denilson gosta de mostrar, eu falo a Denilson, vai ter um agradecimento tanto a ele quanto ao Pinda lá no final, aí aparece o nome completo dos dois, que a Denilson foi o gerente do programa Amazônia 1, hoje ele é o coordenador da área de Engenharia e Ciências Espaciais do INPE. O Pinda, Antônio Carlos, é o gerente, foi sempre, nos últimos anos, gerente das missões Cibers. Hoje ele é chefe da divisão de pequenos satélites, embaixo da coordenação do Adenilson. Tá? Então, essa é uma foto que mostra a qualificação estrutural da Amazônia 1. É claro que aqui é LIT, é Brasil. Né? Alguns testes eletromagnéticos, 2 fotos tiradas ali no LIT também. Aqui já na base de lançamento, já é a integração, a colocação do Amazônia 1. Vocês podem ver à esquerda, na foto da esquerda, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, os painéis solares totalmente fechados, né, para caberem ali na coifa, né, no bico do foguete. Aqui na foto da direita mostra assim, um pouco, né, na hora. Eu não vou mostrar o vídeo aqui, mas um dos momentos cruciais de qualquer missão dessas, não só da Amazônia 1, qualquer satélite que se lança, ou qualquer missão espacial, é exatamente, todos eles têm painéis solares. Né? É o momento da abertura dos painéis solares, isso é testado ad nauseam quando está em terra, mas depois que lança, tem que funcionar. Se não funcionar, não adianta. Então, é um momento também crítico, que felizmente deu tudo certo, os satélites estão operando bem. E esse é o nome da base de lançamento lá na Índia. Eu falo meio que como se lê, Sriharikota. Tá? Então, mostra já o PSLV aí na base de lançamento, prontinho para subir. A Denilson e mais alguns poucos colegas do Brasil estavam nesse dia lá, tiveram a honra de ver bem de perto esse lançamento. Algumas conquistas que são elencadas pelas equipes do Amazônia 1. Como eu já disse, né, a qualificação, em órbita, tanto da robustez como da versatilidade da PNM, né, da plataforma multimissão, deixando todo mundo muito assim, esperançoso na possibilidade de uso em futuras missões espaciais. Essa consolidação da capacidade do Brasil no desenvolvimento de satélites de alta complexidade, que são satélites bem complexos, tanto os Cibers quanto esse Amazônia 1, apesar de estar com uma câmera só. Fomenta o progresso tecnológico em áreas ligadas ao setor espacial, esse domínio do ciclo completo de desenvolvimento, né, indo desde a integração até a operação do satélite. O que eu mencionei, que é um resultado que a equipe de engenharia acha muito relevante, que tudo que se obteve em órbita até agora, análise das telemetrias que medem a saúde do satélite, indica que todos os requisitos que haviam sido especificados foram atingidos e, na verdade, a situação é melhor do que, como o pessoal da engenharia gosta de dizer, está melhor do que está na spec, né? O termo que eles usam sempre. Tá? E esse conhecimento adquirido é óbvio que favorece bastante o desenvolvimento de plataformas menores, o que é o que meio que tem virado a menina dos olhos da própria Agência Espacial Brasileira. O INPE tem uma divisão criada para isso, né? Então, a gente tem que aprender que satélites pequenos podem ser importantes, sim. Né? Não precisamos chegar ao ponto mas é possível que cheguemos àquele negócio de agora todo mundo quer ter um satélite para chamar de seu. Né? É só ver a quantidade de coisa que tem lá em cima, se vocês entrarem num site, tem alguns sites, né? O próprio site do NORAD, e buscarem essa parte de detritos espaciais, vocês vão ficar assustados com o que se vê de coisas lá em cima e com a quantidade de manobras. Eu diria que todo mês tem manobra nos nossos satélites para evitar, né? São os programas que evitam colisão com detritos espaciais significativos. Tá? Os satélites fazem isso com bastante frequência. Tá? Infelizmente, é isso. Se começarmos a lançar um monte de satélites pequenininhos, esse problema só aumenta. Há que se botar na balança o que se quer exatamente com isso. Né? E eu, pessoalmente, não tenho resposta para isso, não. Do mesmo jeito que a gente mostrou aquelas perspectivas futuras com o Cibers, eu coloco aqui a única coisa possível, por isso que eu enfatizei a PNM, não só a Amazônia 1. Né? Então, vejam que o título desse slide aqui é Proposta de Novas Missões com a PNM, que ela é o módulo de serviço que foi desenvolvido ali dentro. Como eu já tinha mostrado no slide do próprio Ciber 6, a PNM está proposta de ser o módulo de serviço para uso do Ciber 6, que é para acomodar um radar de banda X lá. Tá?
E já se fala em Amazônia 1B. E aí sim seria a sequência das missões Amazônia, né? E, por enquanto, se fala, como eu disse. Tá? Gostaríamos de ter uma câmera multiespectral, não sabemos qual seria, se haveria tempo, e não se fala nem em linha do tempo, se isso poderia, de alguma forma, estar acoplado com aquela AWI sonhada para o Cyber 5. Enfim, uma câmera multiespectral sabemos que deve existir. Né? Existe a possibilidade de uso de equipamentos reserva do Amazônia 1, de alguns subsistemas reserva. Existe a ideia de ter um transponder para coleta de dados meteorológicos, para PCD, que o Amazônia 1 não tem, mas que os Cibers sempre tiveram para complementar o nosso processo de coleta de dados, né? Não ficar isso só nas mãos do SCD1 e do SCD2, que já estão muito capeguinhas, são muito antigos. Né? E a ideia também de ter alguma coisa um pouco ligada à rede por exemplo, rede de GPS, né? Eu coloquei o nome como uma rede de posicionamentos globais, aí, o GNSS, um equipamento para reflectometria, e alguma coisa ligada à sondagem atmosférica. Quer dizer, já que eu tenho um satélite lá em cima, que predominantemente está olhando para baixo, algum instrumento ele pode ter olhando para cima. Né? A gente não pode esquecer que agora nós temos uma coordenação que uniu a antiga ETE, que olhava muito para baixo, com a CEA, a antiga CEA, Ciências Espaciais e Atmosféricas, que olha para cima. Certo? Então, é natural que essas equipes estejam pensando em equipamentos dessa natureza. Aí chego na parte de recepção de dados, estou olhando aqui para o meu relógio só para não ficar muito... E para a recepção de dados, obviamente, nós vamos falar dos 3 satélites que estão operacionais. Rapidamente, Cibers 4, 4A e o Amazônia 1. Não vou perder muito tempo aqui com as explicações de teleco e eletrônicas à direita. Tá? Era só para mostrar, então, que existe um pedaço do INPE muito importante que está em Cuiabá. Tá? Muito importante por quê? Porque ele existe desde 1973, tá? E praticamente ele se confunde com a história de sensoriamento remoto do Brasil. A primeira antena, inaugurada em 1973, foi lá colocada, tem uma foto dela mais à frente, para receber aquilo que era o ERTS-1, também podemos chamar de Landsat-1. Então, o Brasil foi o primeiro país abaixo da linha do Equador a ter uma estação de recepção para receber dados do Landsat-1 em tempo real, naquela época. Foi a primeira antena de 1973. Então, Cuiabá tem essa importância e eu sempre falei que, pelo menos no INPE, que se restringe à área de observação da Terra, o sucesso desse INPE na área de observação da Terra, na minha modesta opinião, está relacionado ao fato de nós termos conseguido, ao longo de todo esse tempo, misturar e equilibrar bem pesquisa, desenvolvimento de tecnologia e partes operacionais que são fundamentais para esses 2 itens anteriores ficarem em pé. Tá? Então, Cuiabá é importante, sim. Essa é o que nós chamamos de estação CB11, é uma antena da Viasat que predominantemente recebe o Cibers 4. Cuiabá, para quem... A estação do INPE de Cuiabá tem uma parte, fica no morro, essas antenas ficam no topo do morro, mas tem também uma antena mais nova na parte baixa, tá? Da área do INPE de Cuiabá, uma área bastante acidentada. E o problema que nós temos, eu vou comentar mais à frente, se tivermos tempo, é que a cidade de Cuiabá cresceu e hoje está no entorno, tem uma foto que mostra isso mais à frente, da estação. E qualquer cidade moderna, Cuiabá é uma cidade moderna, tem telefonia celular. Então, todas as antenas que fazem enlace de telefonia celular, emissão de sinais, operam em faixas do espectro aí de frequência que interferem, às vezes, com a recepção dos dados nas antenas de Cuiabá. Esse é um problema que nós não tínhamos, mas que passamos a ter, né, na última década, mais frequentemente na última década, e dará, inclusive, para mostrar isso numa das figuras que eu peguei emprestado com a Lúbia,
que aparece no slide um pouco mais à frente. Vocês vão perceber. Isso se reflete como se fosse uma linha inteira, um pedaço de linha faltando na imagem que está sendo recebida. E é um problema, porque isso é falta de dado. A única alternativa que eu tenho é não processar aquele pedaço, ou, se for somente uma linha mesmo, em geral, um conjunto de linhas, eu fazer alguma espécie de interpolação para preencher aqueles buracos. Tá? Mas é um problema sério, e isso o INPE está pensando seriamente em mover essas antenas para um sítio um pouco mais ao norte, nordeste, na verdade, de onde hoje está a estação de Cuiabá. Mas, enfim, Cibers 4 é recebido nessa antena chamada CB11, nessa estação. Os outros dados estão aí, eu não vou passar por eles. É só importante lembrar que dado de imagem normalmente desce em banda X, dados de telemetria, dados auxiliares, alguma coisa vem em banda X, mas muita coisa vem em banda S. Não me perguntem, eu sou, como o Rafael explicou, engenheiro cartógrafo. Então, quando entrar nesse métier do detalhe eletrônico, eu simplesmente sou um coadjuvante, um apreciador de quem sabe. Tá? Existe uma segunda antena no topo do morro, que é a estação CB10, que antigamente foi de propósito que eu deixei banda S em fantasminha, assim, um pouco. Ela originalmente tinha funcionamento em banda S, já não funciona há muito tempo. Mas a banda X dela continua funcionando bem, então ela recebe os dados do Amazônia 1, predominantemente é essa antena que recebe os dados do Amazônia 1. E essa é a antena mais nova, que foi comprada pelo INPE por causa do Cibers 4A. Porque o Cibers 4A já trabalha, principalmente por causa da câmera WPM, com uma taxa de transmissão tão alta que a gente precisava de uma antena nova para dar conta dessa recepção. Tá? Ele é um cara muito glutão, digamos assim, o Cibers 4A. Então, essa que nós chamamos de ATC2, tá? Ela é dual também, essa sim tem banda S e banda X, e ela é dual também no sentido de que ela recebe imagem, ela também faz a parte de TT&C, de acompanhar e controlar o satélite, se for preciso. Tá? Então, ela tem esses dois chapéus que ela pode usar, felizmente, temos essa antena. Aí, então, eu mostrei 3 antenas, certo? Para 3 satélites que nós temos em operação. Beleza. O problema é que, até muito pouco tempo atrás, nós também recebíamos ResourceSat 2, Landsat 8, Landsat 7. Aí, então já pulou de 3 para 6. Com 3 antenas, como é que faz? Tem que ter um programa que acomode prioridades. Sim. Então, é isso. Tá? De vez em quando, o Amazônia 1 não é recebido naquela lá, é recebido na ETC2. Que aquela lá pode estar ocupada com, aquela lá que eu digo, a Cibers 10, pode estar ocupada com recebendo alguma coisa que naquele dia teve que ir para ela. Tá? Então, existe esse meio de campo aí que tem que ser feito. Tá? Daqui para frente, é simplesmente uns detalhezinhos de números que a gente propositalmente pegou o Cibers 4A, porque, como eu disse, ele é muito mais glutão do que o Cibers 4, do que o Amazônia 1, em termos de exigência de desenrolar as coisas em solo. Tá? Então, aí são 2 fotos que mostram detalhes do que nós chamamos da parte terrestre da estação, não é só antena, né? A antena se comunica com demoduladores e computadores e sistemas de arquivamento também. Tá? O Cibers 4A, então, ele transmite simultaneamente 2 canais a 450 megabits por segundo. Eu preciso receber bem esses 2 canais. E os operadores contam com uma coisa que vai aparecer no próximo slide, que nós chamamos de Moving Window, para as 2 câmeras brasileiras, para a MUX e para a WFI. Porque aí eles podem ver em tempo real o funcionamento de toda essa cadeia olhando para essas telas. Essas telas vão mostrar a passagem do satélite como se um de nós estivesse pendurado nele lá em cima, olhando para aquela câmera. Então, ele mostra aquilo que antes de nós desenvolvermos essa coisa da Moving Window, os operadores eles faziam uma espécie de voo cego. Se aquelas luzinhas ali ficarem verdes o tempo todo, é porque está bacana, está recebendo bem. Agora, além das luzinhas ficarem verdes, eles veem a passagem em tempo real. Tá? É no próximo do próximo. Tá? Antes de ir para o que mostra o Moving Window, só para ter uma ideia do que é esse volume total de coisas recebidas pela estação de Cuiabá. Né? Então, o Cibers 4A ele tem 2 passagens diurnas para imageamento em tempo real sobre o Brasil. Em geral, uma mais a leste, outra mais a oeste. Tá?
Existem duas passagens noturnas que são muito importantes, porque é por meio delas que são feitas as descargas dos 2 gravadores que o satélite tem a bordo. O mais importante para nós é o gravador de imagem, certo? Eu preciso de uma imagem sobre o Canadá. Eu não tenho uma estação de recepção do Canadá, parceira, nenhuma nossa. Então, eu gravo lá e faço o download do que foi gravado à noite nas nossas estações de Cuiabá, que é o DDR que fica a bordo dele. Existe um outro também, que é importante, que é o gravador de telemetria de serviço, o DRP, que é ele que permite, se a gente precisar, é ele que a gente tem que abrir para assim, destrinchar toda a saúde do satélite durante a vida inteira em órbita. Está tudo ali dentro, gravado, né? Então, em termos de volume aproximado, a gente tem 2 vezes 56 gigabytes nas 2 passagens diurnas. Aí tem o mesmo número aí para as passagens noturnas do DDR, para as passagens noturnas do DRP, o que dá um volume aproximado de 1 terabyte a cada 6 dias. Então, é com isso que a gente tem que lidar. Esse slide é interessante para vocês terem ideia desse volume de dados que chega. Finalmente está aqui. A Moving Window tem essa carinha. A Lúbia teve, inclusive, a delicadeza de colocar o endereço, que eu espero que ainda esteja válido. Não, agora não vou dar para fazer em tempo real, mas é um videozinho do YouTube, tá? Que mostra a Moving Window da WFI do Sivers 4A. Tá? Então, a Moving Window é um pedaço, aparece na tela, e o que vocês veem nessa tela aí é a imagem passando. À medida que o satélite está passando sobre o território brasileiro, eles vão vendo isso aqui, né, se movendo de cima para baixo, ali, de norte para sul. Essa é a imagem WFI. O mapa, no canto inferior esquerdo, mostra o traço da passagem, e algumas informações importantes aparecem no canto superior esquerdo. Eu chamo a atenção, por exemplo, até pelo que eu disse ainda há pouco em relação à interferência nas antenas, o último parâmetro que aparece escrito aí na parte superior esquerda são as perdas de sincronismo. Tem um contador ali que já está batendo em 371 sync losses ali. Então, perda de sincronismo significa, eu não sei se o meu mouse vai aparecer, se vocês vão ver, no canto superior aqui na Moving Window, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, nós vemos 2 linhas pretas. Tá? Isso é perda de sincronismo. Tá? No caso dessa recepção, está aí. Ali é dado perdido, embaixo eu vejo um pouco também. Não tenho o que fazer, e há casos muito críticos, mas, enfim, isso fica como informação, né? O que nós fazemos no controle de qualidade é não colocar no catálogo coisas muito críticas, né? Porque, às vezes, a gente mal consegue fazer o processamento correto daquilo. Tá? A fotinho do lado direito aí desse slide mostra o que nós carinhosamente chamamos, para desgosto de um colega nosso, muito católico, muito certinho, já se aposentou, que é o Epifânio, que foi gerente do programa de aplicações Sivers durante muitos anos. Mas como isso é um sistema portátil usado para demonstração, na nossa cabeça aqui dos engenheiros ainda velhinhos na ativa, isso logo virou demo. É um sistema demo. O Epifânio, obviamente, não gostava disso. Ele sempre dizia que vocês ainda vão se dar mal, então, esse bicho vai falhar no meio de uma demonstração na frente dos chineses. Nunca falhou, tá? Ele não gostava do nome demo. Aí o Zeca Bacelar falou, a gente pode mudar para... Ele quer um nome mais comprido, sei lá, Mefistófeles, alguma coisa assim desse tipo. Ele, não, deixa demo tá bom. Tá. Mas ele serve para demonstrações, ele serve, inclusive, para coisas assim. Nós já estivemos na África do Sul, no Egito, nas Ilhas Canárias, no Eros Data Center dos Estados Unidos, com essas maletinhas plugadas na saída da antena desses países, da estação de recepção desses países, recebendo em tempo real os Sivers e fazendo processamento, mostrando que isso acabou que funcionava. Então, é um instrumento potente para processamento das imagens e para convencimento de quem acha que não é possível que esses brasileiros doidos vão vir aqui com uma maletinha dessa, vão plugar um monte de cabo aqui na saída da nossa antena e vai sair uma imagem processada do outro lado. Vai. Serviu para isso durante muito tempo. Tá? Essa que está aí na foto já está meio obsoleta. E aí chegamos na parte final, que é falar rapidamente sobre processamento e geração de produtos dos 3 satélites, né, que estão em operação. Para falar em processamento, até para fazer jus ao que o Rafael mencionou
na apresentação, o Júlio se formou nisso, tem trabalhado com isso, aquilo, dentro do INPE, eu dediquei um slide naquele estilo assim, tudo aquilo que você nunca quis perguntar, mas que sempre quis saber sobre como é que se faz correção geométrica numa imagem de satélite, está dentro de um slide aqui, né? Então, num certo instante, na órbita do satélite, tem um pixel sendo adquirido. Tudo que eu sei naquele pixel é um dado de imagem bruta, é linha e coluna. Não tem relação nenhuma com a superfície da Terra que está imaginando. Só que o satélite transmite para mim dados de atitude, que é como a plataforma se comporta angularmente no espaço, na sua órbita, e os dados de efeméride. Efeméride é um vetor de 6 posições que tem posição e velocidade. Então, num sistema cartesiano, geocêntrico, tridimensional, tipo os eixos Z, eixo de rotação da Terra, XY fazendo o plano do Equador, tá? Eu teria um XYZ e um VX, um VY, um VZ. Então, num certo instante, com as informações da matriz de alinhamento que aparece na terceira frase. O que é a matriz de alinhamento? Cada câmera é montada no corpo do satélite de uma certa forma. E os ângulos dessa câmera em relação ao sistema de controle de atitude do satélite são medidos antes do lançamento. É o que nós chamamos de matriz de Borsight ou de alinhamento. Então, naquele instante em que um pixel está sendo adquirido lá na imagem, lá no satélite, eu consigo eu consigo antes separar já, porque não precisa interpolar, os dados de alinhamento, que eles são fixos para cada câmera. Para aquele instante, então, eu interpolo os dados de efeméride e os dados de atitude. Com isso, naquele ponto, naquele instante, um pixel está sendo adquirido, eu finalmente consigo montar um vetor de visada que sai do ponto do satélite em órbita daquele instante e desce para a Terra. Certo? Esse vetor de visada, aí sim eu reduzo a questão à geometria tridimensional que a gente aprende no colegial. Aí eu faço a interseção com o modelo elipsoidal de referência para a Terra. Então, de um ponto lá de cima, com um vetor, com um ponto e uma direção, eu monto a equação de uma reta. Essa reta fura o modelo matemático da Terra, que é um elipsoide, certo? E aí eu sei quais são as coordenadas geocêntricas terrestres daquele pixel que está sendo adquirido naquele instante. Aí eu transformo isso para latitudes e longitudes geodésicas e depois remapeio toda a imagem, pixel a pixel, se eu quiser, para qualquer sistema de projeção cartográfica. E a imagem sai corrigida, orientada para o norte e casa com os mapas que os usuários têm nas mãos. E aí entram tecnologias como o sistema de informação geográfica e outras coisas que fazem a acomodação de tudo isso na mesma base de dados. Só para fazer uma menção, o sistema de processamento é o que nós chamamos de estação MS3. Ele foi desenvolvido pela Kepler Engenharia de Sistemas, tá? Que para não dizer desde o Sibers 1, desde o Sibers 2. Tá? Do Sibers 2 em diante, a Kepler tem sido a parceira industrial para o sistema de processamento nosso. Tá? Então, todos os Sibers e o Amazônia 1 foram feitos por eles. Chegando às letrinhas que aparecem agora, para quem usa o catálogo e faz download de imagem, né? L1 vocês nunca vão ver, a não ser que um de nós coloque nas mãos de vocês uma imagem nível L1. Ela só tem correção radiométrica, a geometria dela é ruim, mas ela nos serve para algumas coisas, para algumas análises. E sim, aquelas que vão para o catálogo, que ou vai ser uma imagem nível 2, que é uma imagem que tem a própria correção radiométrica e toda essa parte geométrica de sistema que eu tive a presunção de convencer vocês no slide anterior de que vocês aprenderam bem essa aula de 1 minuto sobre correção geométrica, né? E usar os dados que o próprio satélite transmite. Então, só com isso eu já consigo gerar uma imagem corrigida, que está orientada para o norte e está numa projeção cartográfica. Ela pode não casar perfeitamente com o mapa por uma mera translação, que eu consigo refinar por alguns critérios, alguns modelos matemáticos. Porque essa translação pode não ser constante o tempo todo, porque existe uma coisa chamada relevo. Daí entra em cena o nível 4, que é como se fosse a imagem com correção de sistema, nível 2, com pontos de controle planimétricos, é como se eu olhasse assim, eu vou dizer aqui qual é a latitude e a longitude desse cruzamento de estrada que aparece aqui na imagem.
Eu vou obrigar esse cruzamento a vir para cima do seu valor correto de latitude e longitude. E eu entro também com o modelo digital de elevação do terreno, para corrigir a influência do relevo em deslocamentos planimétricos, né? Toda essa parte de coesão geométrica usa, no nosso caso, essa foi a nossa opção. A equipe é pequena, menor ainda agora, nesse momento em que a gente fala, né? O INPE só diminuiu de tamanho nesses últimos anos. Isso não acontece só conosco, acontece com todo o INPE como um todo. Mas foi uma definição nossa, anos atrás, de dizer, nós vamos usar a correlação de imagem, que é algo que a DPI dominava, por força até do conhecimento armazenado nas mentes, corações e mentes que habitavam ali, a antiga divisão de processamento de imagem. E, com correlação de imagem, nós vamos fazer com que nós vamos extrair kernels de imagens previamente ortoretificadas e vamos ver como é que esses kernels casam com a imagem que eu quero corrigir agora. É claro que esses kernels têm que ser retirados de bandas espectrais similares às bandas espectrais da imagem que eu quero corrigir agora, senão a correlação nunca vai dar certo, né? Então, essa é uma preocupação. E é óbvio que a resolução espacial também tem que ser apropriada, tá? Então, é tudo feito praticamente de forma automática, tá? Que busca colocar no catálogo sempre a melhor imagem possível, em termos do nível de correção, que é a L4. Nem sempre vocês vão achar uma L4. Muitas vezes vocês vão achar uma L2. Isso significa, claramente, que algo impediu o sucesso na geração do nível 4. Podem ser algumas causas, todas elas estão bem identificadas. Se tiver muita nuvem, se for uma imagem que pegue um pedaço do litoral, onde eu tenho pouca terra e muita água, aí todos os pontos de controle ficam ali na terra, fica uma distribuição muito ruim, não tem modelo matemático que consiga fazer nada automaticamente de forma decente. Enfim, alguns problemas podem acontecer nisso. O que são esses pontos de controle? Como eu já adiantei, nós usamos imagens ortificadas previamente com uma referência, tá? No caso, nós trabalhamos com kernels, como imagetes, né? De 256 por 256 pixels. Tá? Eles são extraídos automaticamente de cada banda espectral da imagem de referência. É um programelho que faz isso, não é um ser humano. Porque, para dar uma boa correlação, o ponto de controle não tem que ser aquilo que visualmente o ser humano definiria como uma boa feição. Basta ter uma alta frequência, sabe? Uma rampa ali na distribuição do nível de cinza. Eu posso ter um bom ponto de controle ali, que aos olhos do ser humano nem seria um ponto de controle. E a correlação ali pode ser boa. Então, o programa sai recortando e sai guardando no banco de dados esses kernels, né? Como eu disse, é lógico que precisa haver similaridade entre as bandas espectrais de controle e as que vão ser corrigidas, né? As técnicas de correlação, então, são utilizadas para fazer esse casamento e, obviamente, tudo acaba com o uso de uma transformação geométrica lá no final, que normalmente é uma transformação de afinidade, que faz o remapeamento final antes de colocar a imagem numa certa projeção cartográfica. Tá? Normalmente, a gente define essa janela de busca, porque, vejam bem, a janela de busca é algo assim, tem um kernelzinho aqui, ele tem que passear por toda essa banda dessa imagem que vai ser corrigida. Se eu não definir minimamente um critério de busca, eu vou levar muito tempo, computacionalmente falando, para acomodar ou calcular cada correlação. Então, como a imagem L2 já me dá uma indicação do quão fora do lugar ela está em relação à realidade geográfica terrestre, eu uso essa informação prévia como definição de janela de busca para otimizar, para fazer um kernel passear à toa sobre a imagem inteira. Ele passeia sobre uma pequena região, onde ele sabe que ali ele vai ter correlação de alguma forma. Hoje, o que nós usamos para esses kernels são imagens MSI, com 10 metros de resolução, do Sentinel. Usamos os 15 metros, os 30 metros de resolução também da Oli do Landsat 8 e chegamos a usar, é um banco que ainda está ativo, as imagens RapidEye, com 5 metros, só que a geometria do RapidEye não é muito boa. Então, essa condição de imagem bem ortoretificada poder servir de referência, a confiabilidade, com nossa experiência, tem sido maior ao extrairmos os kernels ou do Sentinel ou do Landsat 8. Tá? Esse é um slide que o Luber tinha montado, que eu acho muito feliz também, que mostra
de uma forma sintética todo esse fluxo operacional aí de processamento, né, começando com a recepção, processamento, controle de qualidade, pós-processamento, catalogação, catálogo, distribuição e usuários assim esperamos felizes na hora de usar o catálogo, né? De vez em quando a gente recebe umas reclamações e tenta cuidar bem, porque de vez em quando tem problemas mesmo. Isso aqui é só para mostrar para vocês, praticamente todo dia, um pequeno grupo nosso, eu estou no meio, nós recebemos por e-mail relatórios desse tipo. Isso é só um fragmento do pedacinho do relatório da MUX, do Cibers 4 em cima, da WFI do 4A no meio e da WFI do Amazônia 1 na parte de baixo, né? Que mostra, olha, putz, conseguimos gerar tantos EMAs L4, tantos pontos de controle foram usados, erro médio quadrático tanto, bacana, está dentro da... Então, isso permite a gente fazer um acompanhamento da coisa no dia a dia, né? A distribuição em si é feita por meio de catálogos de imagem, o endereço está aqui embaixo, né? E são 3 figuras semelhantes agora, eu só fiz a abertura do dataset apropriado para o título do slide, né? Então, no caso ali, eu abri para vocês verem a WFI, MUX, PAN10 e PAN5 lá, disponíveis L2 e L4 do Cibers 4. No mesmo endereço tem também o dataset do Cibers 4A, com suas 3 câmeras, e também tem o dataset do Amazônia 1 com a sua única câmera WFI L2 e L4. Tá? E nessa interface, e em algumas ações de definição de tempo, eu quero imagem de tal data, eu quero imagem nessa região, se faz uma consulta e se apreciam os resultados. Esses números são os mesmos que eu mostrei no SBSR, Luber. Por isso que eu chamei a atenção aqui, essa estatística não é nova, ela está válida até 31 de março de 2023, que é o número de cenas geradas na tabela de cima e o número de cenas distribuídas dos... eu deixei em cinza os satélites anteriores, mais antigos, que apesar de eles não estarem operacionais, as imagens continuam sendo distribuídas, já que nós estamos falando de distribuição, né? Então, até hoje, tem gente que precisa investigar uma área na época em que o satélite que estava vivo era o Cibers 2. Então, ele vai lá e busca no Cibers 2, certo? Existe também algo, que aí eu já estou chegando mais perto da praia que Lúbia habita, né, nos seus fins de semana. Gosta um pouco dessa praia, entende muito mais do que eu, que é essa parte do cubo de dados. Existe esse grande projeto hoje dentro do INPE, que é o BDC, né, o Brasil Data Cube. E lá no BDC, ele não é exatamente nenhum dos nossos catálogos básicos, mas vocês podem ver aqui, cadê meu mouse? Aqui, do lado esquerdo, que existem algumas coleções já com, pelo menos com a MUX e com a MUX do Cibers 4 e a WFI, tanto do 4 como do 4A. Né? Então, existem dados dos satélites que eu estou falando aqui, também disponíveis lá na interface do cubo de dados. E cheguei nos backup slides. Então, eu acho que eu falei um pouquinho mais do que eu tinha pensado, mas não foi assim tão criminosa a coisa. Só um cartão amarelo, né? Um vermelho, que aqui é rápido. Isso aqui é uma imagem MUX do 4, Serra da Canastra, tá? Em Minas. Aquilo que eu falei, que por mais que a gente se esforce em fazer um colorido da PAN10, como ela não tem a banda azul, às vezes fica complicado, mas dá para fazer coisas desse tipo. Isso aí é a capital de Roraima, Boa Vista. Uma imagem MUX, agora já do 4A, sobre o Rio de Janeiro. Então, dá para ver desde a Lagoa Rodrigo de Freitas, mais à direita, lá, Ipanema-Leblon, Copacabana antes, Ipanema-Leblon, Morrinho aqui, São Conrado, Barra e por aí vai. Uma região agrícola perto da cidade do Emiliano, por isso que ele fez essa imagem, uma cidadezinha que está aí do lado esquerdo, chama Santa Juliana, mas essa já é da WPM, da MUX, que já tem uma resolução melhor, e dá para fazer um colorido, nós chamamos True Color, que tem as bandas pertinentes, então, com seus pivôs de irrigação. Essa não é uma memória feliz, mas é uma memória importante, é o que aconteceu no Carnaval desse ano, em São Sebastião, né, mostrado pela WPM. Dá para ver na parte central e um pouquinho mais à direita todas aquelas cicatrizes de escorregamento, a parte que está mais em cor de barro, onde devia estar tudo verde. Né? E uma interessante, que é aquilo que eu chamei a atenção, é uma WFI sobre uma ilhota lá no norte do Canadá, gelo.
e neve. Por que gelo e neve? Porque a gente não tem isso aqui no Brasil. E na fase de comissionamento de um satélite, quer dizer, que são os primeiros meses de operação, antes das imagens ficarem totalmente operacionais para os seus usuários, a gente faz esse tal comissionamento, onde a gente fica mudando e testando várias situações de ganho e tempo de integração de cada câmera, para ver se não satura. Tá tudo bom aqui no Brasil, mas no Brasil não tem gelo. Na hora que eu for para o gelo, vai estar bom? Na hora que eu for para o deserto do Saara, vai estar bom? Então, a gente usa o gravador de bordo também para adquirir, né, digamos assim, aspectos fisionômicos de certas regiões que nós não temos no nosso país para validar bem o trabalho de cada câmera. Né? Então, isso aí é gelo e neve no Canadá. O absurdo que são algumas regiões, algumas porções da região norte do país, aí é no Pará, né, aparece Tucuruí, tudo que vocês estão vendo ao lado ou no entorno dessa reserva indígena que está ali é desmatamento. Né? Espinha de peixe para tudo que é lado. Enfim. WFI mostra isso, e esse é o último slide, que mostra um pouco da história. A gente no SBSR fez um louvor aí aos 50 anos da estação do INPE em Cuiabá. A foto mais à esquerda lá em cima, na época que só é o topo do morro, quando ainda estavam desencaixotando coisas na antena, que seria a antena do Landsat 1. Então, isso é 1972 para 73. E aí tem outras aqui, já tem as duas, Cibers 10 e Cibers 11. Aqui vocês veem como a cidade já chegou muito perto, mais perto do que devia. Né? Aqui também só está uma, mas já não tem mais os caixotes. Essa aqui do lado direito em cima é a antena nova, que apareceu no slide. Aqui mostra também as duas. E é isso. E aí fica o nominho completo dos nossos colegas, do Pinda, que é da parte Cibers, e do Adenilson, Adenilson, que é da PMM da Missão Amazônia 1, na parte de baixo. E aí, muito obrigado, Lúcio e Rafael. Obrigado, Júlio. A gente queria abrir um tempo para o pessoal fazer perguntas. Eu pediria que os participantes podem levantar a mão, ou podem colocar no chat, ou podem ligar o vídeo diretamente. Pode mandar e-mail para mim, a Lúbia sabe, o Rafael sabe, lógico, claro, você pode compartilhar meu e-mail, devia ter posto aí. Pode mandar e-mail que, quando eu não sei, eu cutuco quem sabe. É assim que o grupinho funciona. Tem um comentário da Lúbia aqui. Lúbia, se você quiser abrir e falar rápido sobre os comentários. Não, só queria falar que quem tiver dificuldade acho que acho mais interessante responder pergunta do que fazer mais demo. Se vocês tiverem alguma dificuldade de achar as imagens lá no catálogo, tiver alguma dúvida, aí pode me escrever ou perguntar também, que eu posso tentar ajudar. Isso, enquanto a gente está falando... Todo mundo sabe meu e-mail aí, mas do jeito do Júlio é a mesma coisa, é Júlio Dauge, @imp. Eu estava tentando fazer uma coisa aqui rápida. Mas alguém tem alguma pergunta? Enquanto alguém pensa se tem alguma pergunta, isso é o catálogo lá. Esse tempo que fica loading é normal, tá? Às vezes fica loading mais do que a gente gostaria. Não era para ser, mas ultimamente ele está meio lerdo. Estou mostrando para vocês a situação concreta da rede Wi-Fi aqui de casa. Eu não estou nem dentro do INPE. Eu simplesmente pedi para abrir o catálogo como usuário comum. Agora ele abriu, eu posso dar zoom menos, posso vir aqui e botar Google Street, que eu gosto mais, porque não fica aquela coisa carregada, e posso selecionar, sei lá, L2, L4 do Amazônia 1, posso botar aqui esse tempo de um mês, é muito, que a revisita é de 5 dias, então como nós estamos em 18 de maio, talvez botar aqui 13, de 13 a 18 de maio, posso aumentar isso aqui para 1000 e mando filtrar. Como eu não defini nenhuma área específica, ele está trabalhando com essa área que está na tela, como se o box de interesse, o retângulo de interesse fosse o Brasil. Aí o loading também fica assim, mas ele já vai devolver um resultado. O resultado aparece aqui desse lado. Então, para esses últimos 5 dias, nós temos 18 imagens com correção de sistema e 43 em que a autorretificação deu certo. Né? Essas 43 eu posso mandar desenhar todos ao mesmo tempo.
E aí a gente tem um pouco é o retrato do que o Amazônia 1 fez pelo país nos últimos 5 dias, em imagens que, se forem colocadas no carrinho e baixadas, elas vão casar com o seu mapa. É isso que nós esperamos, porque ela é a imagem L4. Ela vem em GeoTIFF. Tem GeoTIFF separada por Isso. banda. Exatamente. Eu Cada vou botar uma das uma qualquer bandas, aqui né? no catálogo, no carrinho, eu nem sei qual é. Ó. Botei uma no carrinho, eu vou só tirar vocês da frente. Desculpa. Abro aqui o carrinho. Então, aquela que eu selecionei está aqui. Cada nuvenzinha dessas é um. Isso aqui é o Blue, isso aqui é o arquivo de metadados do Blue, Blue XML, Green, Green XML, assim por aí vai. Se eu clicar aqui nesse primeiro, esse é o Blue. Então, eu não vou fazer o download, né? Mas que aparece a nomenclatura inteira, ó. Banda 1, se eu trouxer para a minha pasta de downloads, não é uma WFI, não vai levar muito tempo, mas é um GeoTIFF isso, tá? Então, pá. Ok. Eu estou com sorte até, porque a bolinha aqui, ó, já acaba. Ó. Se for fazer isso com a banda pancromática da WPM, você tem que ter um pouco mais de paciência, porque a bicha é grande. Né? Então, está terminando. Fechou? Só para mostrar que ela veio para o download. Download, já pipocou aqui embaixo. Meu download estava vazio, então isso aqui é a banda 1, GeoTIFF, 142 MB da WFI, daquela WFI do Amazônia que eu selecionei. Okay. Isso é como o usuário trabalha. Eu acho que ele tem, posso limpar isso aqui, ele tem opções de fazer outro tipo de coisa, como definir sua... não, minha região de interesse é Estados Unidos, então, sei lá, eu posso vir aqui e dizer que eu vou repetir essa pesquisa só aqui. Aí volta lá, faz de novo a data, não sei o quê, seleciona o sensor, aí vai aparecer só coisa sobre os Estados Unidos. E assim caminha a vida do usuário no nosso catálogo. Obrigado, Júlio. Pessoal, temos alguma pergunta no chat? Alguém quer levantar a mão e perguntar? Senão, eu tenho perguntas mais de curiosidade que são menos técnicas, Júlio, mas você tocou tudo e eu fiquei curioso. Se eu não souber, eu passo para a Lúbia. Se ela não souber, a gente responde por e-mail depois. Não tem nenhuma pergunta no chat, Rafael. Não, então eu vou passar uma aqui rapidinho, que é o seguinte, você mostrou aquela hora lá que a parceria entre Brasil e China fica 50% das tarefas do Brasil, 50% da China. Mas os 50% exatamente do quê? Do custo? Custo. Então, como se fosse a divisão de dinheiro, incluindo ali o lançamento. Tá? Então, o chinês não faz de graça o lançamento, não. Ele entra na planilha e o custo é dividido. Entendi. Apareceu Esse é um custo que normalmente é alto. Eu esqueci de mencionar, mas eu posso falar isso aqui. O Amazônia 1, aquele que foi no mercado de lançadores, mercado comercial de lançadores, tá? O contrato com a ISRO lá foi na ordem de $25 milhões. Tá? É claro que o Adenilson sempre pede para explicar, isso não é só o lançamento. Isso foi o transporte do satélite, do navio até a base, ou do avião cargueiro até a base, tudo que aconteceu dentro da base, colocação lá no cucuruto do foguete, lançamento, seguro do satélite para o lançamento e a parte de tracking and control das primeiras órbitas do satélite também foi feita pelos indianos, para garantir que, né, para a equipe brasileira ter tempo de passar a bola para o centro de controle aí no INPE, São José dos Campos, e garantir que está tudo funcionando. Entendi. Na verdade, você respondeu a minha segunda pergunta, que é quanto custou o lançamento. Mas aí você falou o seguro, e fica aquela curiosidade. Não sei se você lembra que quando estava para ser lançado, fizeram uma animação besta do James Webb Telescope, que ele aparecia no alto, assim, aí alguém fez uma animação tosca dele caindo. Mais para eu não lembro dessa dele caindo. Era o truque, fizeram uma animação, era para assustar o pessoal pelo custo daquilo. E aí vem a pergunta assim, o que o seguro do satélite cobre? Eu sei que você, não sei se é a pessoa mais certa perguntar, mas... Não, mas eu vou mandar um e-mail para você, você dissemina com os meninos e meninas da turma. Eu tenho que perguntar para o Adenilson. Aí o Adenilson pode me explicar melhor o que o seguro cobre. Eu não sei. Legal.
É uma das Sei coisas... lá, digamos que tivesse acontecido... Oi, perdão, Rubia, fala. Não, pode continuar, só para falar. O que tivesse acontecido com a Amazônia 1, o que aconteceu com o Sivers 3. O que aconteceu com o Sivers 3? Caiu não, retornou à Terra. O foguete, aquele último módulozinho lá do foguete, né, que leva o satélite até perto do início de sua órbita, é a história que eu sei. Abriu, soltou o Sivers 3 um pouquinho abaixo, pouca coisa. Estava quase no lugar certo. Mas foi um pouco abaixo do ponto em que ele conseguia. Tanto que o pessoal que estava no centro de controle de São José dos Campos comemorou, porque abriu o painel solar, mandou aquelas telemetrias iniciais. Então, foi um dia triste, assim, porque todo mundo ficou alegre. Quem foi lá só para ver o início e tal, voltou para casa, acordou, depois daquela madrugada, acordou com a notícia de que o bicho estava voltando para a atmosfera, com saudade de casa. Aí a gente perdeu. Nesse caso, se fosse algo desse tipo, talvez até dê esse exemplo a Denilson. Denilson, se tivesse acontecido isso com a Amazônia 1, né, o que o seguro teria cobrado? O custo inteiro da missão? A Amazônia 1 custou tanto até ser enviado para a Índia, e o seguro pagaria tudo isso? Vou provocá-lo e prometo que eu envio um e-mail para vocês depois. É importante, é uma curiosidade, mas assim, a gente não pensa nesses detalhes quando a gente não está próximo da missão, né? Exatamente. Pessoal, mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta para o Júlio aqui, para a Lúbia? Júlio, boa tarde. Oi, Reuel. Pode falar. Oi. Reuel, tudo bem? Tudo bem. Reuel, aquele Reuel? É o de sempre. Nossa, mas então aí vem coisa, vamos lá. Pro Amazônia 2, nós vamos ter uma MUX e uma WFI? Olha, o que eu sei é que nós vamos ter uma única câmera multispectral. Uma. O que o Adenilson falaria agora para ti, se aqui estivesse, é assim, estamos em fase de análise de possíveis câmeras. Quando ele diz isso, eu acho que ele não está nem excluindo ir para o mercado de câmeras que já existem, né? A gente sabe, por exemplo, que tem uma outra missão que eu nem estou falando aqui, porque está na asa do Pinda, ainda está muito incipiente, né? Que é o Biomissat, que na verdade, ele é um nanosatélite, né? Um 6U. São 6... É um 6U. Bem, quem entende a nomenclatura aí de CubeSat, ele não é um U nem 2U, são 6U. Um charutinho assim, né? E eles estavam de olho numa câmera sul-africana de uma empresa chamada Dragonfly, que é compacta, suficiente, já testada em uma missão de CubeSat, parece que deu certo. E agora estão vendo uma segunda alternativa. Então, pode ser que o Amazônia 1B, ou 2, como vem a ser o nome, vá também olhar para esse mercado. Mas tudo que eu sei vai ter um payload somente, multispectral. Por isso que eu falei aquilo. Vai que o Cibers puxa o desenvolvimento, o Cibers 5, né? Puxa o desenvolvimento dessa tal AWI, a tempo dela poder também ser a câmera do segundo Amazônia, não sei. Aí são questões difíceis mesmo de responder, porque não dá para saber, né? A negociação não está perto da gente. Não está. E mais, extremo. Isso é um outro ponto que eu vou só lançar a pedra, porque não teria nem tempo de tudo isso aqui. Se nós nos colocarmos na posição dessas empresas, no caso foi a Optoeletrônica Equatorial, que fazia a Optoeletrônica, eu saiba, fazia equipamentos médicos, óticos médicos, quando começou a fazer a MUX lá atrás. Para essas empresas se sustentarem ao longo dos anos, ao ponto de dizer assim, não, a gente consegue esperar mais 6 anos aí para fazer uma câmera nova no satélite. É muito difícil. Então, a vida de indústria no segmento espacial no nosso país é muito complicada, tá? Mas aí é um seminário à parte. E aí não seria nem eu para falar. Eu estaria que nem o Reuel perguntando. Obrigado, Júlio. Eu interrompi aquela hora que eu ia contar uma anedota do lançamento da Amazônia, quando você estava ainda na questão do seguro, não sei o quê. Quando a Amazônia 1 foi lançado, eu estava acompanhando, claro,
né? Estava aqui no lançamento, Fiquei mais de até 1 hora, esse monte de coisa. E no dia seguinte, ficamos esperando a primeira passagem, aquele monte de coisa lá, e um cara que escreve sobre astronomia na Folha, é verdade. Salvador Nogueira, não sei se vocês sabem, né? Ele... algumas pessoas amadoras ficaram seguindo o satélite e tinham certeza que ele estava caindo, que ele não estava na órbita correta. E aí ele, de fato, ele teve um probleminha em Teve um colocar mal na órbita súbito. lá, mas totalmente corrigível, colocou. E aí ele me escreveu e falou: é verdade que a Amazônia está caindo? E eu disse: não é possível, não é, acabei de sair de lá e tal. E ele bateu boca comigo, foi até deselegante, que dizia que o INPE estava escondendo informação, que o Amazônia estava em rota de queda. Aí eu disse: não, cara, não está, já fui investigar, teve um problema, já foi corrigido e tal. E ele, como ele tinha esses amadores aí, esse povo que fica caçando satélite, né? Ele achava que a gente estava escondendo alguma coisa. Aí depois nós fizemos as pazes, quando eu falei para ele: não, olha. Aí ele falou: não, é que eu, como jornalista, tenho que investigar tudo e não sei o quê, mas tem dessas coisas engraçadas. Na verdade, o que eu só soube depois também, porque eu estava que nem a Nube, assim, em certo momento eu fui feliz da vida para casa e dizer: pô, dessa vez, parabéns, deu tudo certo, mesmo. É que, fazendo a comparação do que eu mencionei do Sirius 3, em que o último estágio do foguete soltou o bichinho um pouquinho abaixo, diferentemente disso, o PSLV, o último estágio dele, soltou a Amazônia no ponto certo, correto, em termos de posição. O que teve de errado, que aí durante algum tempo, de fato, o INPE sentou em cima da informação, porque ninguém estava trabalhando para corrigir as coisas, é que ele saiu com um spin inesperado, assim. Ele saiu com um giro doidão, sabe? Que não estava previsto. Porque aquilo, ele é preso assim por baixo e tem umas cintas. O que a Denilson me explicou é que parece que uma das cintas tem que soltar todas elas ao mesmo tempo, para que nenhuma delas interfira no movimento, aquilo que a gente aprende em física, movimento angular, né, daquele corpo que está saindo ali. Então o bicho saiu com um giro, uma das cintas não abriu junto com as outras. Aí ela meio que deu um efeito chicote no bicho. Ele saiu girando doidão, assim, muito, ele assim bateu o olho naquela velocidade angular, falou: caralho, está não sei quantos níveis fora da, desculpa, caramba, está não sei quantos níveis fora da spec. E aí a equipe se debruçou sobre, não, isso é corrigível, vamos corrigir. Né? Então foi aquela questão do peão domando ali o bicho selvagem para... Não, agora acalmou, agora está tudo bem, agora está certo. Essa é a história que a Lúbia contou aí. Obrigado, Júlio. Nós temos uma pergunta aqui no chat do Adriano. Ele agradece pela excelente apresentação e queria saber se você pode falar um pouco a respeito de SIA, como é feito o planejamento para o fim da missão, quando o satélite produzido no Brasil ou com parceria chega no ciclo final. Se tem uma estimativa de quanto tempo ele quer ficar operacional. Eu não sei se ele está falando de deorbitar o satélite ou a gente esquece ele lá em cima. Pois é, eu não sei se é o início ou o fim da vida. Ele está perguntando sobre o fim da vida útil, o fim da missão. Então, pois é. Aí, o que eu sei, um pouco eu aprendi com a Márcia, porque é ela que estudou essa parte na parte de Space Law dela lá. O que eu sei, existe uma regra internacional, uma espécie de um acordo, né, digamos assim, em que todos os responsáveis pelos corpos, no caso aí por satélite, têm a obrigação de, em no máximo 25 anos do seu decomissionamento, quer dizer, do início do início da morte do satélite, digamos assim, o início da sua fase na operacional fica meio rocambolesco, né? Quando alguém diz assim: chega, eu preciso tomar uma providência porque eu ainda tenho um pouquinho de combustível,
eu ainda tenho capacidade de comunicação com satélite e eu ainda tenho um pouco de power a bordo. Então, juntar essas três coisas e tomar a decisão de dizer assim, você vai começar o seu processo a caminho da sua tumba, meu amigo. Aí começa a fase de decomissionamento. Então, ele é manobrado e reposicionado numa órbita meio um pouco mais baixa, de limbo, em que, de fato, já comece a atuar sobre ele um pouco da atração gravitacional da Terra, que garanta que, em no máximo 25 anos, e de forma segura, ele reentre na atmosfera, no local planejado, queime e não caia pedaço de coisa na cabeça de ninguém. A gente sabe que de vez em quando cai, não exatamente na cabeça, cai na fazenda de não sei quem e tal. E, para complementar, eu não tenho a menor vergonha de dizer que, porque a gente falou de Sibers e de Amazônia, e em momento algum o INPE conseguiu, dos colegas chineses, atenção a esse aspecto, com nenhum dos Sibers. Tá? Eles estão nem aí para isso. Mas é difícil esse não estar nem aí para isso, porque há alguns anos atrás, há poucos anos atrás, os chineses pararam um míssil para detonar aquilo é demonstração de força. Para mim, detonar um satélite já estava meio morto. Tudo que eles conseguiram com aquilo, além da demonstração de força, foi transformar um detritão em milhares de detritos, em uma nuvem de detritos. Foi isso que eles conseguiram. O mundo inteiro reclamou. Os Estados Unidos fez a mesma coisa uma semana depois, porque precisava mostrar a força também. Essa é a minha visão. Então, o que eu sei do decomissionamento e morte... Agora, voltando a dizer, tenho orgulho de ter ouvido do Adenilson que eu estarei vivo e terei a honra de assinar ou de autorizar o início do decomissionamento do Amazônia 1. Porque para a gerência dessa missão, eu quero ter feito tudo certinho, do início ao fim. Esse comentário seu leva para a próxima pergunta do Adriano. Como é que é feita a estimativa de quanto tempo um satélite fica operacional? Pois é, cara, eu não sei, porque nos primeiros Sibers, o design lifetime era, sei lá, o primeiro acho que foi 2 anos, não serviu para pouquíssima coisa, as imagens não eram boas. Depois subiu para 3 anos, agora está com 5, o 4 acho que está com vida útil, design lifetime de 7 anos, o 4 estava com 5, mas já está com, deixa eu ver, o 1 foi lançado em 99, 90, não, o Ciberscope é 2014, né? 14 para 2023, nós estamos indo para, fazendo as contas, 9 anos, né, de operação do bicho. Já está 4 anos além da vida útil projetada, mas eu não sei te dizer. Eu sei que nas poucas reuniões que eu participei com a equipe do Pinda, antigamente era o Cartacho, né, o gerentão do Sibers era o Cartacho, e tinha o Jânio Cono, que era o gerente técnico. Aí, quando mudou e Cartacho saiu, ficou um único gerente, que era o técnico, e passou a ser o Pinda no lugar do Jânio Cono. Existem as equipes na engenharia que cuidam dos budgets, né, desses lineares. Então, tem um cara que calcula o budget de potência, o budget térmico. Aí, na hora que junta tudo isso, num certo modelo doido lá, sai essa estimativa. Mas eu confesso que eu não sei explicar, não, como é que se calcula esses 5, 6 ou 7 anos de vida útil. Obrigado. Nós temos aqui um último comentário do Daniel e uma pergunta. Ele parabeniza você, a Lub e toda a equipe pela excelência na operação da constelação Sibers Amazônia 1. São responsáveis pelos maiores programas de distribuição de dados orbitais do mundo, motivo de orgulho nacional e projeção científica do Brasil. Deseja vida longa e sucesso ao programa especial do INPE e pergunta se já tem alguma data prevista para os próximos lançamentos e se o Ciber 6 pode vir antes do Ciber 5. Bem, respondendo à primeira parte, data prevista de lançamento, não. Nem como informação escondida na manga do Pinda ou de alguém. Não tem. Se o Ciber 6 pode vir antes do Ciber 5, aí é o que o Júlio, da Algezinha aqui, pensa. Sim. Talvez sim. Porque se a gente for olhar para o que existe hoje, o Work Report do Ciber 6 já foi finalizado. O Ciber 5 ainda não. Está bem incipiente.
O do CiberC já está numa fase que o meu amigo Pinda diz, não, a gente está aguardando a assinatura do protocolo de intenções de alto nível. Aquele que é, sabe, né, é só da agência espacial, presidente da agência espacial para cima e tal. Então, chances há, porque existe uma pressão do lado chinês já de muitos anos, eu diria que mais de 10 anos, em que eles falam, pô, vamos lançar um radar, vamos fazer um radar junto. Quando eles falam fazer um radar junto, não. A gente entra nesse custo com o nosso radar, a gente já sabe fazer radar, a gente já tem um monte de satélite com radar. Né? A última vez que eu fui à China foi 2019, foi antes da pandemia, um mês antes do lançamento do Cibers 4A. Exatamente. O Rambo, que é um dos colegas chineses lá, pela 5ª vez consecutiva, em nossas idas lá, veio com um portfólio assim, de coisas bonitas, impressas, coloridas, que era tudo imagem de radar. Falei, cara, vamos, vocês têm que convencer o INPE a partir do radar e tal. Então, se depender da pressão chinesa, talvez saia antes. Por conta disso, porque tem um work report que já está mais adiantado, tem um radar que já está disponível, ninguém está... Porque aquela AWI do Ciber 5, do lado brasileiro, ser feito pela indústria brasileira, from scratch, bicho, isso leva muito mais do que 6 anos. Pelo pouco que eu lembro aí dos desenvolvimentos das câmeras anteriores. Não é rápido, não. Bom, novamente, obrigado, Júlio. Como último prazer. comentário, a Lúbia sugere vocês assistirem o Gravity, o filme Gravity, com Sandra Bullock, que é super legal como ficção e que reúne todas as minhas fobias em 2 horas de filme. Eu não vi esse filme. É verdade. Inclusive, mostra uma manobra para fugir de um detrito espacial. Lembrei disso agora. Vou criar coragem, então. Não vejo em 3D. 3D é pior. Mas eu também tenho fobia, mas eu consegui ver, achei bem legal. Vou criar coragem. Pessoal, então... Eu gostei. Oi? Eu gostei. Legal. Pessoal, se a gente não tiver mais perguntas, eu gostaria de agradecer novamente o Júlio e a Lúbia pela apresentação. Lembro a vocês que nossos seminários são mais ou menos regularmente cada quinta-feira, mas eu estou fazendo um anúncio com um pouco de atraso. Então, quinta-feira que vem teremos outros. Júlio, novamente, obrigado, e com isso encerro nosso seminário. Lúbia, obrigado. Muito obrigado, espero que tenha sido útil para vocês. E fico à disposição por e-mail, vocês me acham mais do que no INPE. Tchau, tchau. Até logo. Abraço. Tchau, pessoal. Tudo de bom.